Bom dia a todos, estamos aqui de volta fazendo mais um podcast para os seguidores do canal Seu Polícia. E lembrando que eu sou o Coronel Anderson Avelar, comandante da Fronteira Bioceânica CPA 7, que é a região aqui que engloba Nhoaque, Guia Lopes, Jardim, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Bonito e Bodoquena. E hoje nós tomamos a liberdade de trazer para uma entrevista o Major Garcia, que é comandante do 11º Batalhão, com sede em Jardim e que comanda a região de Nhoaque, Guia Lopes, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho, responsável por essa região. E ele trouxe aqui para a gente algumas estatísticas que ele conseguiu nesses últimos meses, né, após a assunção do comando, e ele tem feito um trabalho de excelência com o objetivo exclusivo de diminuir os índices de criminalidade na região onde que pertence ao seu comando. Lembrando que esse podcast tem um patrocínio da Covel Moto Honda de Campo Grande, que nos cedeu gentilmente um capacete para que a gente pudesse fazer um sorteio para os seguidores do canal que assistem os nossos vídeos. Então aquele que assiste esses vídeos que nós estamos fazendo nesse podcast, durante a semana toda, toda sexta-feira a gente vai estar fazendo um vídeo. Então temos um vídeo hoje e nas próximas sexta-feira também a gente vai fazer vídeos, e sempre no final do podcast a gente vai deixar uma palavra-chave e você vai anotando. Depois no quinto programa a gente vai sortear esse capacete e aquele que souber todas as palavras-chave vai ganhar. Se não souber, a gente vai fazer um outro sorteio para que você possa ganhar. Então, depois que você juntar todas as palavras-chave no quinto programa, eu vou explicar para vocês. No quarto programa eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer para concorrer a esse capacete. Mas assista os nossos vídeos, compartilhe o vídeo, siga o canal para que a gente possa trazer mais informações para vocês. O objetivo nosso é sempre trazer conhecimento sobre segurança pública para que vocês saibam como agir em situações difíceis. Também tem nos apoiado Jean Camargo Veículos de Campo Grande, uma loja de automóveis de excelência. Então, se você procura um carro com qualidade, com procedência, procure o Jean Camargo Veículos. Vou deixar o link na descrição do vídeo, o endereço e os telefones dessas duas lojas que têm nos ajudado e nos apoiado aí. Então, bom dia, Garcia, obrigado pela presença. Se apresente para o pessoal e fala um pouco sobre o seu batalhão, mostra aí o que você tem conseguido diante do comando do batalhão e quais são as perspectivas para o futuro em relação aos índices de criminalidade e as lutas que a gente tem enfrentado diuturnamente para oferecer à sociedade um serviço de melhor qualidade a cada dia. Bom dia, comandante. Bom dia a todos os seguidores aí do nosso canal do CPA 7. Né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar apresentando nossos números, agradecer a deferência em estar a gente apresentando nosso trabalho e a confiabilidade no nosso comando, né, frente ao 11º Batalhão. Certo? Eu sou o Major Garcia, sou comandante aqui do 11º Batalhão, que faz parte do comando da Fronteira Bioceânica, o qual abrange os municípios de Jardim, Guia Lopes, Nhoaque, Bela Vista, Porto Murtinho e Caracol. Então a gente assumiu o comando em agosto do ano passado, né? A gente era subcomandante e ascendeu ao comando em agosto do ano passado, e desde então a gente aplicou o nosso plano de comando, né, com uma reestruturação administrativa e operacional perante o serviço prestado em toda a região. É uma região peculiar, né, transfronteiriça, entretanto a fronteira mais tranquila do estado, né, perante os números que a gente vem apresentando, né. Temos pouquíssimos índices de crimes de grande vulto, né, como homicídio, feminicídio, roubo, esses crimes de grande impacto aí, a gente é um índice baixíssimo, tendendo a zero, inclusive.
né? O que temos mais aqui? Furtos, né? Que é uma situação corriqueira, né? Devido a ser um crime de menor potencial ofensivo, né? Perturbação do sossego, que é uma coisa que a gente combate bastante, né? Às vezes um som alto, alguma situação, né? Então, e violência doméstica, né? Que às vezes se torna até um problema social, mais social do que de segurança pública, mas que também a gente tem, né, um trabalho envolvido na prevenção desse tipo de crime. Então hoje viemos aqui apresentar, né, só terminando, né, complementando, após a assunção do nosso comando, a gente verificou quais eram os pontos onde tinha maior incidência de crime. E de acordo com a diretriz da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, a gente aplicou uma gestão estratégica, um planejamento estratégico para aplicabilidade do policiamento. E isso tem surtido efeito, certo? Tivemos aí, inclusive, um curso de aperfeiçoamento em força tática, onde nossos policiais foram especializados, né, em força tática, um treinamento bastante intenso, né, para o melhoramento das suas técnicas e para o melhor servir a sociedade. E aqui a gente quer apresentar em números. Então, vale lembrar que tudo isso que ele está falando aqui, que tem conseguido, tudo isso que ele tem conseguido é baseado em estudos técnicos. Então, o Garcia vai explicar muito bem, mas ele estuda a estatística de cada cidade, verifica onde estão acontecendo os furtos e como que eles acontecem. Diante disso, ele consegue identificar o tipo de ação, o tipo de criminoso e aplicar o policiamento dele para que ele consiga chegar nesses índices. Pode continuar, Garcia, explica aí um pouquinho sobre, pode falar sobre esses números aí, que são maravilhosos, né? Porque, olha só, a gente está vendo que começou lá em cima, quase 50 furtos, isso aí num mês só, né? E isso aí para a sociedade é complicado, né? Porque o cara trabalha para conseguir as coisas, para ter seus bens, e aí a gente chega em casa e está faltando alguma coisa, levar, né, o seu bem que você lutou para conseguir. Isso aí é inadmissível. Lembrando que a Polícia Militar ela é apenas um elemento da segurança pública, né? Porque nós trabalhamos aqui em parceria com a Polícia Civil, que todas as ações nossas a gente acaba conduzindo para a Polícia Civil, que dá a sequência no trabalho em si, né? Então, você prendeu alguém, entrega na Polícia Civil, eles vão fazer o inquérito, eles vão fazer toda a documentação e entregar ao Poder Judiciário, que vai julgar, condenar ou não esse criminoso. Então, é uma engrenagem que tem que trabalhar junta e unida para que os resultados sejam positivos. A parte da Polícia Militar a gente está fazendo, a gente está trabalhando muito para que a gente consiga esses resultados. A Polícia Civil também tem demonstrado bastante afinco em realizar seus trabalhos, e aí a gente ainda espera que o Judiciário aceita, né, e conduza esses criminosos, feche esses criminosos, tire de circulação, porque a sociedade não aguenta esse tipo de atitude, né? Um criminoso que é preso hoje pela Polícia Militar, amanhã está na rua novamente. Então é uma engrenagem que trabalha junto e que a gente tem trabalhado diuturnamente para conseguir melhorar a condição da sociedade de maneira geral. Contigo a palavra, sai. Então, conforme o senhor falou, comandante, a redução foi expressiva, né? A gente atingiu um pico, tanto aqui no início do ano, né? E a partir de março, depois do clamor da sociedade, né? Que, como eu falei, quando se tem uma região tranquila, né? Aí qualquer situação que fuja dessa normalidade, a população já sente. Então aplicamos esse planejamento estratégico, o qual foi demonstrado aqui. Em março, de 44 ocorrências de furto só na sede, só na cidade de Jardim, a gente começou uma queda expressiva. De março, de 44, em abril já tivemos 32, chegando em maio a uma redução de 50%. 50% de 32 furtos na cidade de Jardim, a gente alcançou 16 apenas no mês de maio, queda aí de 50%. E quando a gente achou que já tinha solucionado, né, o problema, já tinha trazido a solução do problema do furto,
a gente ainda se surpreende com resultado positivo de apenas 11, uma redução. Depois de uma queda de 50%, a gente ainda conseguiu uma redução no mês de junho para apenas 11, o menor índice da história do 11º Batalhão. Lembrando que é utópico, né, a gente pensar que a gente consegue chegar a zero, né? Então a gente luta para isso, mas é muito difícil você conseguir zerar esses índices, porque nós vivemos numa sociedade onde cada ser humano age de uma forma diferente. Então tem gente que tem a índole criminosa, tem a questão do tráfico de drogas, do usuário, né? Que na maioria das vezes os furtos são cometidos por esse tipo de cidadão, né? Que vai lá, furta alguma coisa para trocar troco de droga ou para vender, para ferir um dinheiro, para poder comprar a sua droga. E esse vício acaba gerando esse tipo de atitude. Então você chegar num número como 11 ali no mês de junho é fantástico. É difícil de você conseguir esse tipo de redução. Você chegar a zero é utópico, pensar que a gente vai conseguir. A gente vai estar sempre lutando para tentar chegar nesse nível, mas é muito difícil. E a questão é bem interessante a gente lembrar que o uso de drogas, então aquele que está pensando, querendo usar e tal, indo no oba-oba das amizades aí, afasta-se desse mundo, porque o caminho é certo. Ou é caixão, ou é cadeia, entendeu? Vai morrer ou vai ser preso. Isso aí é certo. Pode até demorar um pouquinho, mas não vai muito longe. A idade desse pessoal que utiliza entorpecente, que usa droga, que comete crimes, normalmente a vida dele é curta. Então a gente clama, né, para os pais, para as famílias, para que não se desestruture, para que não se crie família desestruturada, família de qualquer jeito, que vai criar elementos que depois vão dar trabalho para a polícia e que a mãe e o pai vão ficar sofrendo e chorando, né? Então, você está de parabéns, né, porque conseguir números desse específico, isso aí é fantástico. Isso aí na região toda. Esse aqui é só na sede, comandante, que foi a queda mais expressiva, porém temos aqui também na região toda. Essa linha mais clara é desse ano de 2025. Também mantivemos essa média de redução de 50%. O que tivemos ali 90%, queda para 85%, foi lá para 50% no mês de maio, em todos os 6 municípios do nosso batalhão. E ainda quando a gente, mesma forma, acompanhando a sede, após uma redução de 50%, ainda conseguimos diminuir para 39% no mês de junho em toda a região. Em toda a região. Então, essa queda, conforme o senhor diz, é um trabalho que, sobretudo, o furto acontece por quê? Pelo usuário de droga, que só furta o que tem ali um oportunismo, só para conseguir algum trocado para sustentar o seu vício. Lembrando que todas as regiões são 6 cidades, né? E 2 distritos, né? Então, por isso que parece muito o número 39, mas se você vê, se acontecer 2 furtos aqui, 2 em Oaque, 2 em Guialopes, 2 em Bela Vista, você somando tudo, vai dar um número expressivo. Que, na verdade, cada cidade tem um índice muito baixo, né? Com certeza. Isso aqui é a somatória de 6 municípios que nós estamos falando. O que nos grandes centros, isso aqui às vezes ocorre em um dia, o nosso é o índice do mês todo em toda a região. Então, e essa queda se deve a quê? A esse trabalho, além dessa gestão operacional, também o foco onde ele é causado. Né? Através de operações pontuais, operações conjuntas com a Polícia Civil, a gente teve fechamento de vários locais de venda de droga, né? As conhecidas bocas de fumo, né? O que vem reduzindo esse índice também, um dos fatores que fez com que se reduzisse esse trabalho intenso, intensificado, operações grandes, inclusive tivemos operações em bairros que eram críticos, né? Como a Vilinha lá, inclusive com a aeronave, né? Fechamento de várias bocas de fumo, apreensão de droga, apreensão de arma de fogo. Então tudo isso contribuiu para a redução desse número aqui expressivamente em toda a região, né? E a gente vale frisar, comandante, além dessa queda,
temos aqui o comparativo com 2024. Né? Às vezes as pessoas, mas teve uma queda devido ao tempo, está inverno, está muito frio, né? Nem os meliantes aí, nem os ladrões não saem. Não, a gente tem a comprovação aqui do ano passado que o número foi elevado. Maio de 2024 estava 92 contra 50 em 2025, 78 em junho contra 39 e 82 em julho. E agora nós estamos em julho, não começou agora, mas estamos zerados ainda, né? Sim. Mas provavelmente a gente deve ficar abaixo de 39. Sim, a gente está mantendo essa média de redução de 50% comparável, não só ao mês anterior, como ao ano passado também no mesmo período. Então, nosso trabalho continua, intensificação do trabalho preventivo e repressivo. E outra coisa que eu gostaria de frisar, comandante, mesmo após o cometimento do crime, grande parte desses números a gente tem a recuperação do bem. Um veículo, uma motocicleta, o próprio, às vezes, um televisor, um notebook, alguma coisa que é furtado da residência, quando o morador não está, a gente, depois de um trabalho, né, de patrulhamento e conjuntamente com a Polícia Civil, a gente consegue recuperar boa parte desses bens. É importante frisar, né, que é muito bom e muito gratificante quando você entrega um bem de volta para o cidadão, né? Ele fica muito feliz, muito grato por esse tipo de resultado, né, que a gente tenta oferecer. Porque é muito ruim você perder algo que você lutou para conquistar. Né? Então, esse trabalho ele é muito mais importante do que a gente imagina e do que o próprio cidadão tem conhecimento. Né? Porque quem nunca precisou da polícia, quem nunca teve seu bem furtado ou uma situação complicada, não consegue às vezes entender a magnitude dessa ação policial. Né? Então é bastante importante. E a ideia sua, né, é que você chegue lá no final, lá em dezembro, com o índice bem abaixo do que foi apresentado em 2024, né? Com certeza. Nosso trabalho está nesse sentido, além da redução contínua, né, comparativo aos outros anos, a gente reduziu consideravelmente. Assim como o senhor falou, é utópico achar que a gente vai chegar ao nível zero. Né? Tem indivíduos que escolhem o caminho errado, né? Não escolhem o caminho do trabalho, o caminho correto, o caminho da honestidade, mas a gente vai reduzir ao máximo que a gente conseguir. Nossa missão, a missão precípua, né? A primordial da Polícia Militar é a prevenção, que não ocorra. Porém, se ocorrer também, a gente tem um trabalho repressivo em cima disso, né? Que é a busca, a prisão do cometidor do delito e a recuperação do bem daquele cidadão honesto, daquele cidadão trabalhador, né, que tanto lutou pela aquisição de um bem, né, e às vezes por um indivíduo que escolheu o caminho errado, esse bem subtraído. Isso nós vamos combater veementemente e continuarmos aí para ter um final de ano, até o final do ano, tá, totalmente manter essa queda expressiva. Certo? Então, dando continuidade, isso é uma coisa que assola bastante. Eu frisei a questão do furto, que é algo que assola bastante a sociedade. Furto é o quê? É a subtração de um bem, né? Às vezes a população confunde furto com roubo. Né? O furto é a subtração de um bem sem ter aquela violência direta. Né? Pegou escondido, né? Ele chegou lá, levou um bujão de gás, o cara não estava em casa, ele chegou lá sorrateiramente e pegou. Né? Exatamente, esse é o furto. Sua bicicleta, sua motocicleta, seu veículo está lá parado, não te abordou diretamente para levar o seu bem. Quando tem a violência ou a grave ameaça, isso é o roubo. Esse é o roubo. A mão armada, o cara que te para, te aborda com uma arma de fogo ou uma faca. Ou te empurra para tomar alguma coisa sua, né? Exatamente. Te bate para levar um bem, isso aí é o roubo, né? A violência ou a grave ameaça. Se você não me entregar esse celular, eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou te surrar. Isso aí é uma ameaça grave e que caracteriza o crime como roubo. E esse é o índice ainda mais baixo, que é o que a gente tem aqui. Em toda a nossa região, nos 6 municípios a gente está falando, e 2 distritos, a gente teve um índice baixíssimo. Né? Tivemos lá o começo do ano, né, uma situação atípica lá,
mas já reduzimos de 5 roubos lá em fevereiro, foi apenas um em março, apenas um. E é isso que a gente sabe, tudo tem a sua explicação. Fevereiro é o quê? Mês de carnaval, né? Tem pessoas de fora, pessoas... Né? Gente embriagada na rua com um bem, com um celular, com alguma coisa, né, que pode ser usado na violência para tomar esse bem, né? Às vezes o cara não tá bêbado lá com o celular na mão, o cara chega, toma isso aí, é um roubo, né? Além de bêbado também, usuários de drogas. Também. Né? Tem bastante também. Que são roubados, eles usam a droga, ficam entorpecidos de posse de um carro, de uma moto, de um celular, de algum bem precioso que é dele. Apesar de ele ser uma pessoa usuária, ele usou, ele ficou entorpecido, ou chega outro, ou até mesmo um cara que forneceu aquela droga para ele, toma aquele bem dele, na força ali, ele foi roubado. Né? Sim. Mas mesmo assim a gente conseguiu reduzir, né? Tivemos lá em abril apenas 3 em todos os municípios que a gente citou, né? Desde Porto Murtinho até Niuaque, apenas 3. Lembrando que 6 municípios nós tivemos 3 roubos, ou seja, se acontecesse, vai ser 0, alguma coisa por município, né? Se você for levar ao pé da letra. Se for matematicamente falando, seria meio roubo por município. Por município, né? Matematicamente falando. E mesmo assim a gente conseguiu ainda reduzir. O que já é ínfimo dentro, lógico que a gente não quer que ocorra, mas dentro de uns índices, vamos dizer, relativamente aceitáveis dentro de uma estatística de grande centro, esse aqui, ó, reduzir de 3 para 2 em maio e a gente ter também outro alcance histórico na área de toda a área do 11º, nenhum roubo no mês inteiro. No mês inteiro, mês de junho não teve nada. Nenhum roubo em toda a área do 11º Batalhão. Isso sim é expressivo, porque você veja bem, como eu disse, às vezes é utópico você pensar que você não vai ter o crime acontecendo. Vai acontecer de alguma forma ou de outra. E você conseguir passar um mês inteiro sem ter um registro desse crime na região toda, isso envolvendo 6 cidades e 2 distritos, isso aí é um fato muito expressivo. É esse trabalho, né? Essa reestruturação operacional que a gente vem buscando fazer, de patrulhamento diuturno às 24 horas do dia. A gente tem a aplicabilidade do policiamento 24 horas por dia. Né? O pessoal não para, não tem o recolhimento de viatura, não tem nenhum momento do dia em que fica sem viatura na rua. Ao menos uma viatura vai estar rodando durante toda as 24 horas de serviço. Pode haver ali um revezamento, mas a polícia preventiva está nas ruas 24 horas por dia. E isso tem surtido esse resultado. Porque a nossa missão principal é a prevenção, é não deixar ocorrer. E isso a gente vem conseguindo trazer. Então, não só o índice também, além do furto ter sido o menor da história, também chegamos aí no índice 0 no mês todo, em 6 municípios. Isso é bastante gratificante para a gente, né? A gente agradece o empenho da tropa, né? Totalmente comprometida com a segurança pública e com a sociedade, né? E a sociedade nos dá esse feedback, comandante. A gente recebe diversas mensagens, quando a gente tem entrevista na rádio, todo mundo tendo essa sensação de segurança, sentindo no dia a dia. Né? Todos onde a gente vai, onde a gente passa, puxa, agora está tranquilo, né, comandante? A gente está sentindo que está tranquilo a cidade, né? Isso em todos os municípios da região sudoeste. Né? E complementando, né, como a gente falou de outros índices também, a gente tem um trabalho em cima do feminicídio, né? Que é o homicídio dentro do ambiente doméstico ali diretamente a mulher, certo? A gente tem o trabalho aí, o Programa Mulher Segura. É o PROMUSE, né? O PROMUSE, Programa Mulher Segura, né? Que é o quê? Um acompanhamento, além do combate à violência doméstica, né? Contra a violência contra a mulher, a gente também tem um acompanhamento pós-ocorrência para que ela não volte a acontecer, né? É um problema, como eu já falei, foge até da segurança pública, é um problema social, né? Apesar de toda a rigidez da lei, que temos aí a Lei Maria da Penha, mesmo assim a gente vê a continuidade desse tipo de crime dentro do ambiente doméstico, dentro do lar, né?
companheiro ali, agredindo a companheira, mesmo com toda a rigidez da lei. Mas mesmo assim a gente conseguiu aí, tivemos um feminicídio, né, em Nilak, lá em março, né, e depois de abril até junho, nenhum registro mais de feminicídio em toda a área, em todos os 6 municípios do 11º Batalhão. E lembrando que um dos gargalos nossos de trabalho é a violência doméstica, né? A violência doméstica é aquela ação que acontece dentro da casa, entre 4 muros, 4 paredes, que é muito complicado da gente controlar. É diferentemente do furto, que você consegue, com patrulhamento, com abordagens, abordando pessoas suspeitas, evitar que o crime aconteça. Já o feminicídio, que é decorrente da violência doméstica, é muito mais difícil, porque às vezes ele acontece num ambiente fechado, onde nós não temos acesso. E às vezes a vítima não denuncia, tem medo, tem uma dificuldade de fazer essa denúncia para se livrar desse problema, e às vezes acaba levando o feminicídio, né? E que é um grau máximo de violência, que eu acho um absurdo isso, meio que cultural. Às vezes eu fico acompanhando, isso tem que acabar, de uma forma ou de outra tem que acabar. No final de semana, onde que aumenta muito mais os índices de violência doméstica, sábado, sexta-feira à noite, sábado e domingo, porque o pessoal se junta em casa, começa a beber, e aí começa a sair as rusgas lá dentro, começa a sair as brigas e tudo mais. A bebedeira às vezes acaba levando a violência doméstica. E às vezes algum homem desequilibrado que não tem capacidade psicológica, o cara não tem uma formação emocional adequada, que acaba cometendo esse tipo de violência e que a gente está sempre combatendo. É importante frisar que o Promuse, ele é um programa voltado para acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica. E isso tem surtido muito resultado, porque às vezes a pessoa denuncia e fica com medo de que o cara venha fazer alguma coisa contra ela. E esse programa, ele vai acompanhar essa vítima para que ela se sinta segura e que vamos dizer assim, o violador, a pessoa que cometeu a violência doméstica, ele saiba que se ele chegar nessa vítima, ele vai ser pego, porque ela vai estar sendo acompanhada diuturnamente, 24 horas por dia, pela Polícia Militar. E a gente tem ampliado esse trabalho em todos os municípios, né? Antes a gente tinha em alguns, agora a ideia é que todos os municípios sejam atendidos pelo Promuse, fazendo com que os índices de violência doméstica diminuam gradativamente e que a gente consiga chegar aos índices aceitáveis, né? Sim, a gente está tendo, até aproveitar a oportunidade de agradecer todos os prefeitos da região, né, que estão nos apoiando na aplicação, né, desse programa em todos os 6 municípios. Antes, conforme o senhor falou, a gente tinha apenas uma equipe aqui em Jardim, na sede, e que ia em situações mais graves ia atender. Saía daqui, atendia prioritariamente Jardim e Guialopes, né? Quando tinha alguma situação lá em Bela Vista, lá em Porto Murtinho, deslocava lá para atender. Hoje a gente está conseguindo aplicar em todos os municípios. Tem uma policial feminina, né, que tem uma abordagem, né, um pouco a vítima se sente mais à vontade com uma policial feminina. E agora, inclusive com a formação desses soldados, que a gente está terminando o CFSB agora em agosto, a gente tem 54 alunos, sendo 33 masculino e 21 feminino. Então a gente vai conseguir, né, o senhor vai fazer essa distribuição de modo que tenha todos os locais, a gente tenha policiais femininas que vão estar dando a aplicação desse programa em todos os municípios da região, em todos os municípios do CPA 7. E isso demonstra que, apesar às vezes do crime não parar, né, da violência doméstica, porém a gente está reduzindo aí, ficamos em índice zero do final da violência, né, o ponto mais grave da violência, que é o homicídio, que é o feminicídio. A gente conseguiu, desde abril, tivemos um em março e depois não tivemos mais até junho. E isso que a gente tenta, além da prevenção com um policiamento ostensivo, preventivo,
também orientações, palestras, né, orientações à vítima, fazer ela sair daquele ciclo da violência e encaminhá-la para liberdade aí, para sua segurança. E se Deus quiser, vamos chegar em dezembro sem nenhum feminicídio na nossa região, hein? Deus abençoe que a gente consiga. Estamos trabalhando para isso, né? Diuturnamente, para manter esse índice até o final do ano aí, sem mortes, né, em decorrência da violência doméstica. Então, e falando em homicídio, né, como a gente falou do roubo, que é um crime de maior vulto, de maior impacto na sociedade, também temos homicídio, né? Em todos os 6 municípios, comandante. Desde o início do ano, tivemos lá em janeiro, como a gente falou, que é final de ano, tem bastante festa, bastante excesso de consumo de bebida alcoólica, o que às vezes gera isso aí, né? Brigas e tudo. Mas depois de janeiro, até mesmo no carnaval, tivemos carnaval em Porto Murtinho, tivemos carnaval em Bela Vista, em Niuaque, e mesmo assim a gente, com o trabalho aí, a aplicação dos próprios alunos, soldados, que a gente está em formação, estagiaram aí, a gente conseguiu fazer um policiamento aí bastante intenso e preventivo, do qual o homicídio, o que às vezes em grandes centros é uma coisa normal, né? Campo Grande, por exemplo. Campo Grande, todo dia praticamente tem um homicídio. Né? E aqui em todo mês, em 6 municípios e 2 distritos, a gente teve uma média de um evento de um homicídio por mês desde fevereiro. Em todos os 6 municípios. E a gente quer reduzir isso aí a 0. Né? Esse é um trabalho nosso intenso do que o crime mais grave. Os crimes de menor potencial ofensivo, como o furto, são coisas mais difíceis, né, de evitar. Mas o homicídio, a gente tem o quê? E frisando, comandante, que todos esses homicídios aqui, o autor foi preso. Todos ele foi preso. Não teve um que esteja foragido, né? Todos ele foi identificado e foi preso. Uns no mesmo dia, outros um pouquinho, uma demora um pouquinho maior, uma demora um pouco maior, porque se embrenhou em alguma fazenda, em algum local longínquo, mas foi encontrado. Então, todos esses homicídios que já são mínimos, né, um por mês em toda a região, todos os autores foram presos, né, e estão aí à disposição da justiça para ser devidamente julgado aí e responder pelo crime. Certo? E é interessante o seguinte, que os homicídios, principalmente, é um crime meio complicado também de se prever, né? Porque como é que a gente evita o homicídio? Na maioria das vezes o trabalho que você está fazendo para combater furto e roubo, você já acaba evitando que o homicídio aconteça, porque você faz rondas e abordagens, e nessas rondas e abordagens, se você encontrar alguém armado, essa arma é tirada de circulação. E normalmente a utilização dessa arma seria para cometer um crime. Esses que acontecem esporadicamente, normalmente é aquele que a gente não conseguiu identificar, não conseguiu descobrir que ele estava armado, que ele estava com interesse de cometer esse homicídio, ou algo isolado onde houve uma rusga e aquela briga ou aquela discussão acabou levando ao cometimento desse crime. Então é um crime também muito difícil de se combater, mas que a Polícia Militar todo dia tenta se reinventar de forma com que esses crimes não aconteçam. Isso é muito pequeno, para 6 municípios a gente ter uma média de 1 por dia, 1 por mês, aliás, é muito, muito importante esse número, né? Ele é bem, vamos dizer assim, é um número importante, porque se você for comparar com grandes centros aí, esses índices são muito mais altos, né? E a gente chega a ser até assustador. Nós estamos aqui num lugar privilegiado que a gente consegue manter esses índices e a gente vai trabalhar sempre para melhorar. Lembrando que o CPA sempre apoia as ações dos batalhões de área em todas as dificuldades que eles venham ter, a gente com orientações, às vezes com auxílio, às vezes com estudos, né, para que ele possa implantar um melhor policiamento nessa região. E essa condução desse comando tem sido muito bem feita pelo Major Garcia,
e o feedback da sociedade ele é muito importante para a sociedade. Por isso a gente faz esses vídeos e a gente clama para que você assista, para que você deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. Já deixa o seu comentário dizendo o que você quer que a gente volte a falar, sobre o que a gente possa falar, sobre que assunto, né? Trânsito, acidente, sei lá, qualquer coisa a gente está aqui envolvendo segurança pública disposto e preparado para a gente falar. Lembrando que todos os nossos policiais hoje são especialistas em segurança pública. Tem uma formação, tem no mínimo uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação na segurança pública. Garanto que você deve ter no mínimo as 2 especializações em segurança pública, como eu também tenho. Então, nós somos de fato especialistas em segurança pública, a gente estuda e a gente vive a segurança pública todo dia. Por isso que a gente consegue oferecer e dar uma resposta melhor para a sociedade a cada dia. E esse trabalho ele é importante que seja frisado, que seja levado esse conhecimento da sociedade. E lembrando que o nosso trabalho não se resume a só furto, roubo, homicídio, feminicídio e tudo mais. A gente tem aprendido inúmeras quantidades de entorpecentes, né, na região. A gente tem atendido acidentes de trânsito, feito blitz de trânsito, orientações de trânsito, para que os homicídios de trânsito não aconteçam, né, que os acidentes não aconteçam. Isso é uma preocupação muito grande do comandante Garcia e dos outros comandantes da região. A gente tem acompanhado, né, o índice muito elevado das bicicletas elétricas rodando pela cidade e a gente tem feito ações aí para que esse pessoal tenha um conhecimento, né, de como utilizar esse veículo em rodovia. É um veículo que não precisa de habilitação, mas como você anda a pé, quando você anda de bicicleta, você tem que ter certo cuidado. Você tem que obedecer às leis de trânsito, porque a desobediência disso é que leva você a sofrer um acidente. E normalmente um acidente de bicicleta elétrica que chega aí facilmente a 50 km por hora vai deixar lesão. Primeiro porque ninguém usa um capacete. Segundo porque eles usam esse veículo de forma às vezes assustadora. Passando por lugares onde não deviam, transitando ao lado de veículos, fazendo conversão junto com o veículo. Você fazer uma conversão junto com um caminhão, por exemplo, onde que quando a cabine virou para o lado, o motorista já não tem mais visão do que tem do seu lado. Se você estiver fazendo uma conversão junto, tanto de moto quanto de bicicleta ou a pé, você corre o risco de que esse carro passe em cima de você e que você tenha uma lesão gravíssima. O cara fala, mas 50 km por hora, você já experimentou caminhando, trombar numa parede, num poste? Esse dia lá em casa, a gente pensando sei lá no que, deu uma trombada na porta de vidro. Isso a meio quilômetro por hora. A pancada é violenta, você sente o galo, você sente a pancada. Imagine você a 50 km por hora bater num objeto parado ou mesmo colidir com outro objeto em velocidade também. Isso é muito importante. Transitar contramão, por exemplo, tem ruas aqui na cidade que são mão única e que tem gente que transita contramão como se estivesse andando numa via de mão dupla. Você já imagina se alguém vira nessa rua só olhando para o lado de onde poderia vir carro e está de frente com uma bicicleta elétrica, com uma moto, com um carro, com um caminhão? O acidente vai ser gravíssimo. Então, essas ações diuturnas dos batalhões de área para combater ações que levam o cidadão a se machucar, não é uma chatice da polícia, né? Porque a polícia incomoda. Não é. Porque você já teve na casa de uma mãe que perdeu um filho num acidente? Você já teve conversando com a mãe que vê o seu filho morto no caixão porque sofreu um acidente de trânsito? É horrível. Então o que a gente não quer é que mães fiquem sofrendo, que pais fiquem chorando pela perda de um ente querido, que esposas fiquem sem marido, que maridos fiquem sem esposas, que filhos fiquem sem pais, por causa de ações impensáveis. É por isso que a Polícia Militar trabalha nesse sentido. Às vezes a gente se torna chato, mas é justamente para evitar de que o mal aconteça. Não é por chatice nem nada. A lei está aí para ser cumprida e a gente faz com que isso aconteça, né?
conseguimos também resultado nesse sentido. Além de blitzes educativas, né? Depois de um grande também pico de acidentes envolvendo esse tipo de veículo, a bicicleta elétrica, a gente, além de blitzes educativas, a gente também efetuou diversas palestras, né? Nas escolas, né? Em empresas, no comércio, todos que utilizam, a gente teve uma redução bastante significativa em acidentes envolvendo esse tipo de veículo, né? Mas nunca é demais frisar, né? Muitos desses condutores não têm conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro, as regras de trânsito, e aí coloca sua vida em risco, sua integridade física e até mesmo sua vida em risco utilizando isso aí. Mas a Polícia Militar está aqui também para orientar. E inclusive é um pedido nosso para que os pais, na hora que for dar um veículo para o filho, uma bicicleta elétrica, ou até mesmo uma bicicleta, ou até mesmo a forma dele andar na rua a pé, oriente. Sabe, eu lembro que quando era moleque, isso, eu estou com mais de 50 anos já, isso quando eu tinha meus 7, 8 anos atrás, quando eu ia para a escola, minha mãe orientava a forma com que eu tinha que andar na rua. Ande pela direita, pelo cantinho, se tiver calçada, vai pela calçada. Atravessando a faixa. Exatamente. Naquela época não existia faixa, na maioria da gente que é do interior, as ruas nem asfalto tinha. Mas a gente tinha um cuidado na hora de atravessar a rua, olhar para os dois lados, atravessar rapidamente, né? Não que o veículo grande não possa diminuir a velocidade para você passar, mas e se esse cara não parar? Quem que vai sofrer? É você. Então, a minha mãe orientava, vai pelo canto direito da rua, vai pelo cantinho, se não tiver calçada, anda pela calçada, não anda no meio da rua. E hoje a gente tem que ser deparado, crianças saindo da escola, sem orientação nenhuma, andando entre 4, 5, um do lado do outro, no meio da rua, às vezes fechando a rua. A gente não sabe o que passa na cabeça do condutor de veículo naquele dia. Às vezes o cara perdeu a mãe, perdeu o pai, está devendo, está passando por uma dificuldade pessoal que às vezes leva ele a dirigir sem pensar e acaba atropelando uma criança dessa. A lesão é muito grave, então essa orientação que a gente pede para os pais fazerem com seus filhos é que o direito dele vai até onde começa o do outro. Então, andar pela calçada, andar pelo canto da rua, vai preservar a vida dele. Não sei se é só eu que tenho medo de sofrer um acidente, de morrer, porque eu vejo as pessoas fazendo absurdos. Né? Quando for dar uma bicicleta, orienta em andar pelo lado direito, para diminuir a velocidade num cruzamento. Ah, mas é preferencial minha. Mas se um idiota atravessar sem olhar, vai te atropelar, vai te machucar. Se estiver andando de bicicleta elétrica, orienta. Filho, usa o capacete, anda devagar, sabe? Porque depois é o pai e a mãe que acaba sofrendo. Então a gente pede encarecidamente para os pais orientar os filhos, porque o conhecimento, ele vem de berço, ele vem de casa. Começa em casa. A gente não pode educar um filho que saiu mal educado de casa. A gente às vezes vai multar, às vezes a gente vai prender, às vezes a gente vai orientar. Mas a educação que o pai dá é que vai mantê-lo vivo, que vai fazer com que ele tenha um futuro lá na frente. Porque senão o futuro dele nem acontece, né? Então a gente pede encarecidamente esse tipo de que os pais tenham essa preocupação com seus filhos, né? Sim, que nos ajude, né? A Polícia Militar está aqui para contribuir com a segurança, com a educação, mas como o senhor falou, vem de casa, né? A educação vem de casa, né? Assim como as escolas também têm um papel, né, de contribuir com a educação dos filhos, mas tem que vir lá de casa. Desde a orientação de trânsito, orientação de como se portar na rua, né, não se embriagar, não cometer excessos. Então a polícia está aqui para garantir a segurança de todos. Então todo o trabalho nosso é voltado nisso, em retirar excessos de risco e garantir a segurança de todos. Certo. Mais alguma coisa, Garcia, que você queira falar, que você queira umas considerações finais aí para a gente já encerrar, né? Que a gente já se alongou bastante e a ideia é essa mesmo. É um bate-papo, é trazer conhecimento, trazer informações. Hoje nós trouxemos mais informações, né? Sobre o policiamento, sobre os resultados obtidos, mas a gente pode fazer mais vídeos trazendo informações sobre algum assunto que você de repente tenha dúvida. Sobre carteira de habilitação, sobre o que você precisa para conduzir um veículo, sei lá, eu estou jogando no ar, né? De repente, o que você pode fazer para evitar de que seja furtado, de que seja roubado. A gente pode estar trazendo essas informações, né?
quais são as ações que você pode fazer na sua casa para que o ladrão não entre com facilidade e leve seu objeto, né? Se ele não furta seu veículo no meio da rua, sua moto. Então, esses conhecimentos a gente pode estar trazendo nos próximos vídeos, né? E eu acho que é muito importante a gente poder oferecer também, não só o policiamento, mas conhecimento, né? Não, a gente agradece a oportunidade e se coloca à disposição da sociedade, né? Nossa missão, proteger e servir a sociedade. Então a gente está à disposição, né? Em todas as dúvidas, a gente tem também nossas redes sociais, além desse canal aqui do CPA7, a gente tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, todos, em que é aberto lá, a caixa de mensagem é aberta, justamente também para atender. Às vezes tem uma dúvida, às vezes tem uma denúncia, né? Contem sempre com a Polícia Militar. A Polícia Militar é parceira da sociedade. Temos o nosso papel fiscalizador, né? Mas para evitar os excessos, como eu falei, evitar o cometimento de crimes, porém também somos parceiros da sociedade, somos amigos da sociedade para atendê-los no que puder, no máximo trazer segurança para todos. Então contem com o 11º Batalhão de Polícia Militar em todos os sentidos e estamos à disposição aqui para novas oportunidades aí de trazer esclarecimentos, números, dados para a população, tudo que ela necessita aí da Polícia Militar. Maravilha, eu agradeço a presença do Major Garcia aqui e lembrando que eu vou deixar ainda na descrição do vídeo tanto o endereço do 11º Batalhão quanto o endereço do CPA7, que nós estamos aqui localizados aqui em Guia Lopes, na rua Porto Moutinho 474. E nossos quartéis, além das redes sociais que estão abertas, nós temos os nossos telefones, tem o 90, que é para atender as emergências, mas que você também pode procurar o comandante, pode procurar o quartel, você pode ir lá no 11º Batalhão, você está com uma denúncia, você não quer fazer por telefone, você quer conversar com o policial, pode deslocar lá, que sempre vai ser bem recebido e vai ser bem atendido, tanto lá quanto aqui, e quanto nas outras unidades do interior que você tenha interesse ou precisa conversar com alguém, tirar alguma dúvida, a gente está aqui para auxiliar. Na verdade, o nosso serviço é para oferecer à sociedade não só o policiamento na rua, mas também a gente pode levar uma palavra, a gente pode dar uma orientação de como agir em diversas situações envolvendo segurança pública de maneira direta. Agradeço a todos e tenham todos aí uma ótima semana, né? E que não se esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho, porque para você receber sempre mais vídeos como esse, você saber o que nós estamos fazendo. E aqui eu já vou deixar a nossa primeira palavra, que você vai anotando aí para você concorrer a um capacete daqui 5, vamos ter mais 4 vídeos, 4 semanas, foi a primeira já hoje, né? Aí temos uma semana que vem, a outra na outra semana. No quarto vídeo nosso, eu vou informar você como é que você vai fazer para concorrer. Mas você já anota nessa palavra de hoje, que essa palavra de hoje vai ser muito importante nesse quarto dia aqui, que você vai ter que fazer sua inscrição lá para você poder concorrer. E aí, no quinto vídeo, no nosso quinto podcast, nós vamos sortear um capacete para quem estiver assistindo e estiver compartilhando o nosso vídeo. Então você vai ter que saber essa palavra-chave que eu vou deixar aqui agora, você vai ter que compartilhar o nosso vídeo e estar inscrito no canal. E aí você vai concorrer a esse capacete cedido gentilmente pela Covel Moto Honda de Campo Grande, tá certo? A palavra é educação. Grave essa palavra. A palavra-chave de hoje é educação. Lembrando que todos podem concorrer, inclusive você e eu. Quem sabe eu ganho um capacete, né? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Fomos.